Boa noite a todos, que a graça, a paz, o amor de Deus esteja com você, também com a sua família. Abra comigo no Salmo de número 121. Nós leremos o Salmo inteiro. Só avisando aos irmãos, a série de Josué, a conquista ainda não acabou. Nós vamos retomar nossa série em Josué depois da integração, na verdade, no primeiro domingo de maio. Depois da integração, na semana que vem, eu vou tirar 5 dias de férias, não estarei no outro domingo, e em seguida nós retomaremos a série em Josué. Salmo 121. Vamos ler todos juntos. Esse é um salmo famoso, ele não é um salmo longo. Acredito que muitos conhecem pelo menos alguns trechos dele. Vamos ler todos juntos o Salmo 121. Levanto os meus olhos para os montes e pergunto: de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor, como sombra que o protege. Ele está à sua direita. De dia o sol não o ferirá, nem a lua de noite. O Senhor protegerá de todo mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Vamos orar? Vamos pedir para que Deus fale ao nosso coração por meio da reflexão nesse salmo. Pai querido, oramos mais uma vez, clamando por uma ação sobrenatural do Espírito na nossa mente e no nosso coração. Clamamos pela proteção do Senhor sobre a nossa vida, sobre a nossa igreja. Clamamos, ó Deus, pela consciência em nós da boa mão do Senhor a todo instante e da segurança que temos no nosso Senhor, no nosso Salvador, Jesus Cristo. Fala conosco por meio da Tua palavra. É assim que oramos em nome de Jesus. Amém. Esse salmo, o Salmo 121, ele é um salmo que está dentro de um grupo de salmos chamados de salmos de romagem. São 15 salmos, do 120 ao 134. E esses 15 salmos, eles eram cantados em conjunto durante uma peregrinação que os israelitas faziam para Jerusalém. Os israelitas, culturalmente falando e cultualmente falando, ou seja, de modo cultico, eles iam 3 vezes no ano para Jerusalém. E aí, saía os israelitas de todo o país peregrinando para a cidade. Pessoas que moravam, às vezes, fora de Israel, peregrinavam até a cidade santa. E aí eles montavam aquelas caravanas alegres, cheias de gente, sabendo que havia ali aquela grande expectativa por aquele momento em que eles vão reencontrar irmãos distantes, amigos que durante o ano eles não viam, e agora eles vão poder todos se reencontrar para um culto. Eles faziam isso na ocasião das festas de Israel. Festa das trombetas, festa do Pentecostes, festa do tabernáculo, dos tabernáculos. 3 vezes ao ano, eles subiam até Jerusalém para adorar a Deus. E aí eles iam em caravanas, iam cantando esses 15 salmos, que são salmos que reproduzem as experiências vividas por eles ao longo daquele período. As experiências de vida mesmo que eles viviam. Retratavam inclusive a própria jornada, que é o salmo que a gente está lendo. E aqui existe um fato curioso sobre esses salmos, porque nós estamos extremamente distantes desse povo geograficamente. O Brasil é consideravelmente distante de Israel. Culturalmente, nós estamos muito distantes deles. Temporalmente, nós estamos distantes. Nós estamos falando de salmos de 3.000 anos atrás cantados. Mas, curiosamente,
nós temos as mesmas experiências humanas que esse povo tinha. Porque o ser humano não muda. Os desafios que nós vivemos em relação aos desafios que eles viviam, eles mudam de roupagem muitas vezes, de forma. Eles tinham as suas experiências dentro do seu contexto, e nós temos as nossas dentro do nosso contexto. Mas as experiências humanas de lutas, de dificuldades, de inimigos que se sobrepõem, elas são exatamente as mesmas, apenas com a forma diferente. O ser humano, ele sente as mesmas coisas na sua mente, no seu coração, desde que ele é ser humano e desde que o pecado entrou. As pessoas se levantam umas contra as outras desde que o pecado entrou. Então, quando nós olhamos para um salmo como esse, tão distante de nós percebemos que, na verdade, ele é um salmo muito próximo de nós. Porque nós não vivemos na terra do salmista, nós não fazemos a peregrinação que o salmista faz, nós não experimentamos aquilo que ele experimenta, mas experimentamos as mesmas coisas na nossa época, na nossa cultura, com os nossos inimigos. Não tem como fugir disso. As mesmas experiências deles são as nossas, mas a parte boa é que o mesmo Deus desse salmista e desse povo continua sendo o nosso Deus. E esse salmo nada mais é do que um convite para depositar a confiança em Deus durante a nossa jornada, durante a nossa caminhada. Esse salmo ele foi escrito diante de um contexto da peregrinação, como eu falei, uma peregrinação que era extremamente perigosa, uma jornada, uma viagem perigosa. Se você já fez uma viagem perigosa, você sabe do que eu estou falando. Eu não sei como é que é para chegar lá, viu, reverendo? É Macapá que o senhor mora? Eu não sei como é que é para chegar lá, mas na minha terra, que é lá em Vitória, no Espírito Santo, de carro é um Deus nos acuda. Quem já foi, quem conhece o trajeto de Belo Horizonte para Vitória, sabe que na hora que você chega em Vitória, a primeira coisa que você precisa fazer é agradecer a Deus porque você não morreu na estrada. Porque é tanta curva, é tanto problema, é uma das estradas mais perigosas do Brasil. O fim da jornada ele tem que ser assim, glória a Deus, eu cheguei vivo, não aconteceu nada. É essa a sensação do salmista. Ele vai começar uma jornada e ele fala, esse negócio aqui é perigoso. Eu não sei se eu consigo chegar lá no final. Tem muita coisa para acontecer nesse caminho. Esse caminho aqui não é um caminho simples, não. Então o salmista, quando ele se coloca nessa jornada, ele está tenso. Com razão ele está tenso. Tem muita coisa para vir pela frente. Tem muito perigo pela frente. Mas ao mesmo tempo que ele está com o coração tenso, nós vemos um salmista confiante. Porque ele está confiando em Deus. Olhe comigo para esse salmo. Vamos lá no verso 1, que ele diz assim: levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde me vem o socorro? Esse primeiro verso mostra a relação entre os perigos da caminhada e da jornada e a busca por proteção. A jornada é perigosa, mas por que essa jornada aqui é perigosa? Por que o salmista está tão tenso quando ele começa esse caminho? Eu queria que você reconstruísse comigo o quadro em que o salmista escreve esse salmo. Ele está saindo da sua cidade, ele está saindo da sua casa, ele montou uma caravana, nessa caravana ele está levando a mulher dele, e várias outras mulheres estão ali juntas, as crianças estão com ele ali, ele está levando animais, talvez, para o sacrifício. Alguns deixavam para comprar quando chega lá, alguns já levavam na jornada, mas ele está levando animais. Ele está levando pertences e suprimentos para a jornada. Só que ele se torna agora uma presa fácil. Eles estão no meio de um deserto. Se acontece algo físico no deserto, não tem para onde fugir. Como é que você foge com 1000 pessoas para um lugar? Impossível. Como é que ele sozinho protege a família inteira? O salmista ele olha e fala, eu não tenho condição de cuidar de tudo que eu preciso aqui. Esse povo aqui é uma presa fácil
para os assaltantes. E era exatamente isso que acontecia aqui. Os salteadores, os ladrões, eles ficavam nos montes escondidos, esperando a caravana passar, para que eles pudessem atacar aquela caravana e roubar os suprimentos, roubar os animais, assaltar o que precisasse. Só que eles são presas fáceis, mesmo estando em bando, eles não têm muito o que fazer. Então eles armam emboscadas para aquele povo ali. E é justamente por isso que o salmista começa o salmo olhando para os montes. Tem uma tradução em que no lugar de pergunta vem um ponto final. Elevo meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro. Como se o salmista estivesse olhando para o céu, acima dos montes. Eu não acho que essa é a melhor tradução. Eu acredito que a melhor tradução é essa que a gente leu. Eu olho para os montes e pergunto, de onde vem o meu socorro? Porque o monte aqui não é o local do socorro, é o local do perigo. É a zona de perigo dele. Ele está olhando e falando o seguinte, na hora que pular um bandido dali, eu não tenho o que fazer com a minha família. Eu não sei como é que eu vou me proteger. Então ele olha para os montes temeroso. Ele olha para os montes esperando o seguinte, qual que é a próxima emboscada? Ele pode estar aqui amedrontado, temeroso. Os montes, eles representam, de fato, um perigo para aquele salmista. Não só por causa dos salteadores. Agora você imagina uma caminhada de 1000 pessoas no meio de 2 montes, eles passando no meio de um vale, e aí começa a deslizar a terra em cima deles. O que você faz? O que eles iam fazer? Como é que você foge de um deslizamento de terra, que era inclusive algo comum, que poderia acontecer com eles ali? Como é que foge de um deslizamento de terra? Todo mundo andando em caravana. Se começar a deslizar a terra, o máximo que pode fazer é orar para não cair em cima da sua família. Mais um perigo dos montes. Eles estavam ali agora à mercê de animais. Aqui tem urso, cobra, leão. Tudo isso poderia atacar eles durante a viagem. Como é que você protege a sua família de um leão, pelo amor de Deus? Imagina só. Aquele povo andando, vem um urso e um leão atacar, faminto, de repente. Como é que você lida com isso? Essa é a angústia do salmista de olhar para o monte e falar, de onde que vem o meu socorro? Porque ele está diante de um contexto realmente perigoso. Aquilo que ele pode fazer para se cercar e para ter sua proteção, ele deveria fazer. O salmista aqui, ele não é alguém desprevenido. Não é alguém desprevenido. Eu tenho certeza que eles andavam em bando, o que diminui a chance de ser assaltado. Quem anda sozinho vira uma presa ainda mais fácil. Eu tenho certeza que ele levava uma arma, que talvez ele pudesse matar um animal ou outro, ou se defender de um assaltante ou outro. Mas no fim das contas, esse salmista ele não tem como proteger a sua família e a sua própria vida, o seu bando, de todos os possíveis acontecimentos. É impossível que ele fizesse isso. Esse salmista ele tem a plena consciência disso. E é por isso que ele olha para os montes, ele fala, esse negócio aqui é perigoso, de onde é que vem o meu socorro? E aí ele fala, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele está lá com a arma dele para proteger o que precisar, o bando está lá cercando as mulheres e as crianças para proteger, mas numa última instância, o salmista sabe que se Deus não proteger, ele não pode fazer mais nada. Ele sabe que o verdadeiro socorro vem da proteção do Senhor. E aqui ele levanta, que criou os céus e a terra. Essa expressão do salmista é para ressaltar toda a soberania e todo o poder de Deus no cuidado com os seus. Quem é que vai desafiar o Deus que criou os céus e a terra? Quem que é corajoso o suficiente para desafiar a Deus? Ele está dizendo aqui, olha, meu Deus fez os céus e a terra. Se Ele quiser me proteger, não tem quem possa me desafiar. Não tem quem possa derrubar. Percebe que, ao mesmo tempo em que ele convive com uma tensão, ele também convive com uma esperança e uma confiança. E eu tenho certeza que eu e você vivemos da mesma forma. Diante desses perigos que rodeiam o mundo, você não precisa se culpar por ficar tenso. Porque eu também fico, você fica. Todos nós ficamos tensos diante das ameaças do mundo.
O que você não pode deixar é que essa tensão se sobressaia e a confiança no Deus que criou o céu e a terra. Você não pode deixar de enxergar o Deus que criou o céu e a terra. Se dos montes vem o perigo, acima dos montes vem o socorro. Deus que fez o céu e a terra. Nós não podemos esquecer disso. E esse salmo, ele ainda continua. No versículo 3, agora o salmista começa a descrever a jornada dele com Deus. Como que é essa jornada? Eu vou ler, acredito que eu estou lendo agora em outra versão, porque ela diz melhor aquilo que diz no texto. Fala assim: Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. Veja bem, aqui os pés vacilarem significa os pés escorregarem, que era algo bem possível de acontecer. Eles estão andando no meio do deserto, eles estão subindo e descendo um monte, e aí um dos perigos eles podem escorregar, ter uma fratura, e aí como é que faz? No meio do caminho, quebrou o pé, carrega para trás ou carrega para frente? Não pode. E no início da jornada, se quebra o pé, acabou a viagem para você, vai ter que ficar. Não pode acontecer um trem desse, não pode escorregar. E aí ele fala assim, olha, Deus vai me proteger de que algo impeça a minha jornada de ir até o fim. Minha jornada não vai parar. Eu não vou escorregar no meio da jornada. Deus vai me levar até o fim. Isso aqui, em outras traduções, é até um pedido do salmista. Não permita que os meus pés vacilem. Mas de toda forma, a resposta é: não dormitará aquele que te guarda. Dormitará aqui é tirar um cochilo. Deus não vai tirar cochilo. E isso está no verso 4, dizendo o seguinte: é certo que não dormita e nem dorme o guarda de Israel. O salmista está relatando a jornada dele, ele fala o seguinte: primeiramente, eu vou chegar lá, porque eu não vou escorregar. Eu vou chegar, essa é a certeza. E eu vou caminhar com o cuidado de Deus o tempo todo, porque Ele não tira cochilo. Ele não dorme em momento algum. Qual é a extensão desse cuidado de Deus? E o salmista está dizendo o seguinte: Deus cuida o tempo todo. Não tem um momento que Deus fala o seguinte: ixi, rapaz, o que aconteceu com aquele povo ali? Perdi eles de vista. Não existe um segundo que Deus perca o seu povo de vista. É isso que o salmista está dizendo. Hora nenhuma ele pescou e não viu que um salteador chegou. Em todo momento os olhos de Deus estavam sobre aquele povo, sobre aquele salmista, e isso é que trazia confiança para a sua vida. Não tinha falha, não tinha brecha no cuidado de Deus aqui com o salmista. E uma coisa interessante é o seguinte: quando o salmista faz a constatação de que Deus não dorme, ele pode fazer uma constatação reversa em relação a isso. Se Deus não dorme, então eu posso dormir. Eu já falei algumas vezes em alguns estudos sobre a teologia do sono. Existe uma teologia por trás do sono. Não existe ninguém que seja tão forte que seja capaz de se proteger enquanto dorme, não é? Qualquer pessoa dormindo é uma presa fácil. Você pode ser o maior lutador do mundo, se você dormir, uma criança te mata se ela quiser. Só que quem é que consegue ficar sem dormir? Ninguém. Você precisa disso, eu preciso disso. Só que às vezes a tensão da jornada é tão grande que a gente se esquece que a gente precisa do descanso. Porque a gente acredita que se eu descansar 1 minuto, o inimigo vai vir e vai destruir aquilo que está aqui. O inimigo vai vir e vai parar a minha jornada. Algo vai se levantar e vai atrapalhar a minha caminhada. E aqui o salmista está declarando o seguinte: pois a minha família ela para e tira um cochilo no meio da tarde porque Deus está cuidando. Com todos os cuidados e providências necessárias, Deus não dormiu, eu vou dormir. Já viram alguém que não consegue dormir porque se dormir dá tudo errado? Eu conheço um que mora na minha casa. No caso, eu. De vez em quando eu tenho que falar assim: não, eu preciso dormir, né, gente? Porque se eu dormir, a igreja não vai acabar se eu dormir. Não vai acabar se eu dormir. Mas eu falo de mim porque eu sei que às vezes você também não dorme. Pensando, se eu dormir, o que vai acontecer comigo? O que vai acontecer com meu filho se eu descansar um pouco?
Mas a jornada, ela não é cuidada por nós, ela é cuidada por Deus. É Deus quem cuida. Não é você, na sua força e no seu poder, quem torna ou quem faz com que a jornada seja segura. É Deus. Não é você, com a sua força e a sua sabedoria, que cria estabilidade da vida e fala, eu tenho uma vida estável. É Deus. Sua estabilidade não vai perder se você dormir. Não vai deixar de ter comida na sua mesa se você dormir. Você pode descansar. Deus não está descansando, você pode ficar tranquilo com isso. O salmista declara, o Deus que eu sirvo, Ele não dorme e Ele não tira cochilo. Deus não é pego de surpresa a hora nenhuma. Olha só, de repente surgiu um urso e eu não vi. Isso jamais vai acontecer. Jamais vai acontecer. Ninguém pega Deus na curva. Isso é impossível de acontecer. E aí o salmista continua dizendo, o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra e a tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. Olha só, o Senhor é quem te guarda, é Deus quem te guarda, e você fala, mas o quanto Ele me guarda, ou quão perto Ele está? Ele fala assim, não, o Senhor é tua sombra. Qual foi o dia que você conseguiu atravessar a rua e sua sombra ficar do outro lado? Quando que você correu tão rápido que você chegou primeiro que a sua sombra? Nunca. O salmista está dizendo o seguinte, nem se você quiser, você consegue se desvencilhar do cuidado de Deus. Mas nem se você correr, se você tentar, Deus vai falar assim, então vai na frente que eu vou ficar aqui, você se vira sozinho. Nem se você quiser, você consegue se desvencilhar da sua sombra que é Deus. De tão próximo que Ele está de nós. Você caminha e Ele caminha junto. Não dá para fugir do cuidado de Deus. Às vezes nós temos a sensação de que Deus não está cuidando da gente. Nós temos a sensação de vazio, de solidão, mas isso não é verdade. Ele continua como uma sombra grudado em você. Inclusive, se você já crê em Cristo Jesus e você foi transformado por Jesus, Ele está tão perto de você a ponto de Ele estar em você. Porque Cristo habita dentro de nós e não fora de nós. Como é que você foge de alguém que está dentro de você? É impossível. Alguém que habita em você e não com você. Não dá para fugir de Jesus. Nem precisa, na verdade. Deus, esse Deus próximo do peregrino, Ele não permite que nada possa travar essa jornada. O sol de dia, ele poderia ser muito forte, poderia trazer insolação, diversos outros problemas decorrentes. Fala, não, o sol não vai te molestar de dia. De noite, a lua, ninguém sabe o que o salmista está dizendo aqui, né? Qual que é o problema que a lua traz à noite? 3 palavras. Eu não faço ideia, 4 palavras. Que eu ia falar, eu não sei, e eu ampliei agora. Ninguém faz ideia. Existem pessoas que comentam esse texto dizendo que talvez na época tinha alguma coisa relacionada às pessoas ficarem lunáticas, meio doidas, e que a lua teria uma influência em relação a isso. Talvez seja isso que o salmista está falando. Para mim pouco importa do que ele está falando aqui. Se é porque a lua deixa a gente doido ou não. O que ele quer dizer apenas é o seguinte, Deus não vai sair de perto de você. A jornada vai ser segura mesmo se você não quiser. Ele vai do lado transformando ela numa jornada segura. Deus vai correr atrás de você igual uma sombra. E aí ele fecha o Salmo nos versos 7 e 8 dizendo assim, o Senhor o protegerá de todo o mal, protegerá a sua vida. Numa tradução ainda melhor, diz que Deus vai guardar a sua alma. O Senhor protegerá a tua saída e a tua chegada, desde agora e para sempre. Olha só, ele é guardado de todo o mal. Ser guardado de todo o mal significa que nada de ruim vai acontecer com ele? É isso que o salmista está dizendo? Não vai dar nada errado na jornada, vai dar tudo certo.
Com certeza não é isso que está dizendo aqui. Mas eu vou relembrar uma história, rapidamente com vocês, de um personagem bíblico. Talvez vocês conheçam a história de José. José foi vendido pelos seus irmãos lá para o Egito, muitos anos antes disso aqui. Chegou no Egito, ele ainda se deu mal em muita coisa. No final, ele vira governador do Egito. E aí ele fala, talvez a frase mais clássica de José: Deus transformou o meu mal em bem. Não é que nada dá errado para o salmista, mas é que no final Deus transforma todo o mal em bem. Isso significa Deus protegendo de todo o mal. Deus transforma o mal em bem. Mesmo que durante a jornada tivesse um vacilo, um escorregão ou alguma coisa assim, no final aquilo seria glória para o nome de Deus. Deus vai transformar o mal em bem. E aí, ele ainda fala o seguinte: Deus protegerá a minha alma. Porque até agora o salmista nos lembrou sobre os perigos que estavam fora dele. Ladrões, animais, deslizamento de terra. Mas existiam perigos da alma que também poderiam travar a jornada. Imagina só, o salmista poderia começar a sua jornada e ficar paralisado por causa do medo. Quem aqui nunca começou um projeto e não levou adiante porque teve medo dele dar errado? Antes de você saber se ele vai dar certo ou vai dar errado, você parou e o medo te paralisou e você não foi para frente. O medo é um perigo da alma. Não significa que você não tenha que ter medo. O medo, ele é protetor. Mas a gente não pode ter um medo paralisante, se é Deus te mandando fazer alguma coisa. A ansiedade podia paralisar o salmista. Ele poderia ficar pensando em tanta coisa que poderia acontecer, e aí ele não sai do lugar porque tanta coisa pode acontecer. Uma ansiedade que paralisa ele. Não, mas se eu começar a jornada vai vir um urso, eu não vou para essa jornada. Acabou, pronto. Não vai. Tem muitos sentimentos que o salmista de 3.000 anos atrás ele tinha, e que parece demais com os sentimentos da nossa jornada de hoje. É a prova viva de que o ser humano sempre foi ser humano. A jornada do salmista ela é guardada de dentro e de fora. Os perigos de fora e os perigos lá da alma dele. A alma precisava ser exortada, fortalecida, animada, porque senão ele para no meio da jornada, dá meia volta, vai para casa. Mas ele tinha que chegar lá. E aí ele termina dizendo: Deus vai guardar a minha saída e a minha chegada. Ou seja, a jornada inteira. É a certeza de que a jornada vai dar certo. Ele tem certeza que ele vai chegar. Vai ter um trupicão no meio, mas ele vai ser guardado por Deus. O Senhor guardará a sua jornada inteira. Quando eu olho para esse salmo, eu já disse aqui algumas vezes hoje, que ele não é um salmo tão distante da gente quanto parece. Porque nós também vivemos a nossa jornada. E aqui, quando nós olhamos um texto desse do Antigo Testamento, ele se refere para nós como uma jornada da nossa vida espiritual, que começou no dia em que Jesus entrou na nossa vida. Nós também caminhamos para uma Jerusalém eterna, cidade de Deus, morada com Deus. Nós que já estamos em Cristo temos um destino final com uma jornada um tanto quanto difícil até lá. Uma jornada cheia de perigos também. Não é uma jornada fácil. Eu só não quero que você desista dessa jornada porque ela é difícil. Hora nenhuma alguém diz o seguinte: olha só, se você aceitar Jesus, agora a sua vida vai ficar leve, tranquila. Ninguém te prometeu isso e quem prometeu está mentindo. Agora você vai ser próspero em tudo, você vai virar assim, né, vai poder comprar o que você quiser, sua vida não vai ter um trupicão, é mentira. Sua vida vai ser, se bobear, mais difícil do que era. Porque antes você não tinha que lidar com o diabo tentando te atentar, agora tem. Mas a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. É contra essas potestades mesmo no nome de Jesus. Quais são os perigos desse caminho?
nós nos deparamos com os ladrões da alegria e os ladrões da paz. O tempo todo, pessoas, circunstâncias, instituições que se levantam para minar a paz e a alegria do crente e te fazer desistir da jornada. Quem nunca experimentou isso? Você, no meio da sua jornada espiritual, você está lá vivendo uma vida com Deus, você está orando toda semana, de repente vem um atentado, aquela pessoa enviada do diabo, que te faz, parece que, perder a noção da realidade de tanta raiva. Quem nunca viveu isso? Quem é que nunca foi tentado na sua jornada e fala assim, não, eu acho que eu não sou crente não, olha só o que está acontecendo comigo. Quem é que nunca teve medo durante a jornada? Quem é que nunca foi tentado a abandonar? Meu filho, para de ser crente, se você vier com a gente aqui é muito melhor. Quantas circunstâncias não acontecem com a gente, doença, desemprego, a gente pode citar a noite inteira, que faz você falar assim, olha, não, Deus me abandonou, essa jornada não é para mim não. Eu tinha mais dinheiro na época que eu não era crente, ué. Parece que eu tinha mais amigos na época que eu não era crente, eu era mais feliz, vou parar com esse negócio. São as circunstâncias e as pessoas que estão aí como ladrões para roubar a nossa alegria e a nossa paz que existe em Cristo Jesus. Talvez seja um dos maiores perigos da jornada. Se manter em paz diante de um mundo caótico, diante de um mundo cheio de enviado do diabo para atormentar o mundo, para atormentar os crentes. E o sol escaldante do dia a dia? Sabe o que é esse sol escaldante? É que tudo nessa vida é difícil. Tem nada que é fácil. Eu ouvi uma frase, eu acho ela beira o ridículo, né? Ela diz o seguinte, trabalhe com o que você ama, e o quê? E você nunca vai trabalhar nenhum dia, mas que piada que é esse negócio. Eu amo ser pastor, 2 horas por dia. 3, eu já estou nervoso. Eu sou muito feliz lá no meu consultório. 2 horas. No 3º paciente eu quero morrer e sair de lá. E eu duvido que você gosta de ficar 8 horas na frente do computador fazendo conta, fazendo site. 8 horas dentro do escritório, com o cliente ligando e você lá, eu amo isso que eu estou fazendo, eu sou um advogado, mas que piada, não tem um que é assim. Tudo depois da entrada do pecado se torna esforço, canseira, tudo. Todas as conquistas são difíceis. O sol está aqui, ó, pegando no cucuru de todo mundo. E Deus está aqui como um guarda-chuva, como uma sombra, falando assim, não, pode ficar tranquilo, eu dou uma amenizada nesse sol. Só segue. O sol está pegando para todo mundo, mas nós temos guarda-chuva para fazer uma sombrinha. Nós temos Jesus nos protegendo do sol escaldante. Pode ficar tranquilo em relação a isso. Não tem sol que destrua os projetos e a jornada do crente. Mas às vezes a gente é sufocado pelo sol, né? Só assim, eu não vou na igreja hoje não, porque eu já trabalhei de segunda a sexta. Meu querido, toda semana você trabalha de segunda a sexta. Você sempre vai estar cansado para vir no domingo. Você só levanta e vem. Senão você nunca vai vir. Eu não vou no pequeno grupo, porque eu já trabalhei, você sempre vai ter isso. O sol nunca vai sair daí, só quando Jesus voltar. Eu, se fosse você, eu ia procurar abrigo em Jesus, isso sim, no lugar de tentar fugir do sol. Deixa que Ele te protege do sol, Ele renova suas forças, Ele te dá o vigor necessário. Mas se você falar assim, não, eu vou fugir do sol, você não vai fugir para lugar nenhum. E os perigos da alma? Medo da solidão, ou sentimento, às vezes, de solidão, sentimento de fracasso. Quem é que nunca paralisou por causa do sentimento de fracasso? Você falhou num projeto e falou assim, eu não sirvo para mais nada, agora eu vou sentar, vou deitar na minha cama e prefiro a morte. Quem nunca foi paralisado por causa do sentimento de fracasso? A ansiedade e o medo que o salmista tinha. Olha só, se eu entrar aqui nesse caminho, rapaz, tem tanta coisa, eu não vou começar isso aqui não. E aí? Você vai parar a sua vida, a sua jornada por causa dos perigos da alma? Não, Deus pode proteger também a sua alma. A segurança da jornada, ela vem do Deus que fez os céus e a terra. Deus move céus e terra.
Olha só, projeta para mim, 2 Coríntios, capítulo 4, no verso 18. Diz assim: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Nós olhamos para aquilo que a gente não vê, é a força que vem de Deus, é o poder que vem da cruz, porque as nossas armas aqui terrenas, elas são só armas terrenas, e elas não resolvem nada. Quem resolve é aquele aqui, quem nós não conseguimos ver. É o poder de quem nós não conseguimos ver. A reflexão que a gente faz é como que você está lidando com os perigos da sua jornada. Se é com as próprias armas, ou se é com o poder de Deus e na confiança no poder de Deus. Tem mais um texto, Mateus 6, 25 a 34, Gustavo. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, não fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta cada dia o seu próprio mal. O que é essa nossa ansiedade, senão a falta de confiança na providência do Pai? A nossa jornada é vivida na confiança que Deus provê aquilo que a gente precisa. Isso é que torna a nossa jornada uma jornada segura, uma jornada tranquila. Nós precisamos fazer uma jornada em meio a tantos perigos, mas uma jornada com Deus. Uma jornada de confiança no nosso Senhor. Se você confiar em Jesus, a jornada ela continua perigosa, mas ela é uma perigosa segura. Eu sei que você vai ficar tenso, ansioso, com medo da jornada, mas você pode ter certeza que Jesus vai estar do seu lado, como uma sombra, pertinho de você o tempo todo, e não vai te deixar sossegado um minuto sequer. Você pode dormir, porque Jesus não vai dormir hora nenhuma.